tempestade que se levantou. Foi a igreja que estava ali nascendo, né? Que era o Jesus e os seus discípulos. E de vez em quando se levantam as tempestades. E neste momento a nossa igreja, a nossa convenção, está no meio de uma grande tempestade. É sabido de todos que, infelizmente, o nosso pastor presidente errou. Infelizmente, doeu, eu sei, no coração de muitos, pois são amigos. Imagino o meu como irmão, né? Não é fácil o momento que estamos passando. Isso não justifica o que ele fez, mas na Bíblia está escrito: não há homem que não peque. Há coisas na Bíblia que é para nossa advertência, não é para a gente fazer aquilo. Porque, por exemplo, está escrito: os filhos das trevas são mais prudentes do que o filho da luz. Porque está escrito: eu vou ser um imprudente? Não. É para nossa advertência. Mas, infelizmente, os irmãos sabem. E ele foi lá diante da igreja, confessou e pediu perdão. Graças a Deus. E Deus visitou a igreja, usou alguém e disse: eu perdoei. Alguém falou para ele: pastor, porque um grande advogado falou: pastor, coloca o caso na minha mão, que eu vou lá, eu limpo o teu nome, você volta para o teu lugar. Ele falou: de que adianta o teu nome limpo na terra e sujo no céu? Eu prefiro o teu nome limpo no céu, aqui na terra, porque eu quero ir morar aí no céu. Ele falou: primeiro nome limpo no céu, eu vou confessar e pedir perdão. E é assim que nós fazemos. Ele diz: assim como eu ensinei, assim como eu fiz, eu devo fazer também. Então isto, vamos dizer, onde há confissão, está aí o advogado, não tem mais investigação, está confesso, né? Encerra-se a investigação. Doeu na nossa alma. Agora, o inimigo não satisfeito, daí começa a investir contra a família. O porquê eu não sei, eu não conheço a pessoa que está fazendo isso. Não quero conhecer, não tenho raiva dele, tenho orado por esta pessoa. Porque não sei por qual motivo tem feito isto. E eu creio que a igreja deve uma satisfação, e eu preciso dar essa satisfação para a igreja, porque está veiculando algumas coisas. Já diz, a estatística diz que dessas coisas que permeiam as redes sociais, 50% literalmente é mentira. Isso não é eu que estou falando, a estatística de 50% é mentira. 25% é o aumento dos 25% que é verdade. Ou seja, de verdade tem 25%, mais 25% eles aumentam, diz a história, quem conta um conto aumenta um ponto, e 50% é mentira mesmo. Então a verdade aconteceu com o pastor Daniel. O restante que inventam, falam tantas coisas, daí já está no aumento e na invenção, na mentira mesmo. Mas aí estão. Por isso eu pedi para os meninos: pode gravar, gostaria que toda a comunidade de Monteiro estivesse ouvindo isto agora. Porque tem pessoas que não conhecem, não nos conhecem. Por exemplo, neste hino agora que nosso irmão Ubério cantou, eu, o evangelista Ignaldo, estávamos nos alegrando, porque lá, nos idos dos anos 80, quando a irmã Cida Rocha, a irmã Elza, cantava este hino, era ele com a guitarrinha, fazia esse solo bonito, ele era bom no solo. Eu com um violãozinho velho fazendo base, e o irmão Agenaldo com aquele baixo, né, irmão Agenaldo? Feito à mão aqui. Era desse jeito. Não conhece a história, não sabe de nada, nem me conhece. E falando coisas por aí. Por exemplo, colocou lá um salário que eu falei: meu Deus, eu gostaria mesmo. E outra, diz que quando cheguei aqui, cheguei num Uno velho emprestado. Os irmãos viram isso? Eu cheguei na Paraíba com um Uno quebrado. Eu cheguei quebrado com um Uno velho emprestado. Aqui. Esse salário que ele diz que eu ganho agora, eu ganhava lá, quando eu estava lá. Além de pastorear uma igreja que cuidava muito bem de mim, eu sei que sempre tem irmãos lá de Lins assistindo, participando conosco do culto, deve estar ouvindo. Uma igreja que cuidava muito bem de mim, e ainda eu trabalhava numa empresa
já há 14 anos que pagava muito bem. O patrão era um pai para mim. Eu comia na mesa dele, junto com ele e os filhos. Eu ganhava muito bem. O que eles falaram que eu ganhava lá. Tanto é que quando Deus falou que eu vinha para cá, eu disse, você é doido, rapaz? Você vai morrer de fome naquele lugar? Falei, quem me mandou ir? E eu vim para São João do Cariri. Falaram que eu vim com um Uno velho e emprestado. Quando eu vim para cá, eu comprei na época um Gran Siena, 0 km para eu vir. E ainda o Felipe trouxe mais um Celta que eu tinha também. Eu vendi uma casa, eu peguei um acerto de mais de 14 anos de empresa. Então trouxe bastante dinheiro e trouxe 2 carros. E mais uma moto, uma Twister. Trouxe. E toda a vida eu administrei bem a minha vida financeira. Meus investimentos, sempre tive bem administrado. Tenho casas de aluguel lá para o sul. Tenho investimento feito, tanto é que o nosso tesoureiro está ali trabalhando, mas ele sabe, eu entrego fielmente o meu dízimo para ele. Do que eu tenho, eu entrego ali. Agora, da igreja, está aqui o ministério da igreja. Algum dia eu falei de salário, em alguma reunião, o que esta igreja pagava para os outros pastores que me antecederam, simplesmente continua me pagando. O que o tesoureiro me passa, eu falo, isso aqui é do Senhor. Nunca reclamei com ele alguma coisa. Jamais e jamais vou reclamar, porque eu confio que na obra quem me sustenta é Deus. Porque o dia que Deus falou, queria me mandar para cá, eu liguei para a mamãe, eu estava no meio da estrada, indo para uma reunião de ministério, eu liguei para a mamãe em Curitiba. Falei, mamãe, a senhora sabe da vida boa que eu tenho aqui. Trabalho numa empresa, e minha vida financeira ela é estável. A igreja me sustenta de maneira que eu nem mereço. Eu falei para a mamãe desse jeito. Vivo uma vida boa aqui. Minha filha, a Paulinha, que aqui é a doutora Paulinha, né, tem seu consultório de dentista aqui, estava já se formando. Falei para ela, ela estuda numa das melhores faculdades que eu pago. A Mariana estudava na melhor rede de colégio de São Paulo, que a rede Objetivo, estudava. Não tinha problema, a senhora sabe a vida que eu levo, a casa que eu moro. Agora, Deus falou que eu vou para lá, e do jeito que Deus falou, foi o convite. Ele falou, meu filho, você vai e não se preocupe, porque quem faz para Jesus, Ele cuida, não vai te faltar nada. Então, amados, estou falando isso para os irmãos verem aqui, o que essa pessoa está postando, ela não conhece nada, então dá para ver que é mentira. Porque falou que eu cheguei no Uno, eu cheguei num Gran Siena 0 km, e mais o Celta, mais a moto e bastante dinheiro na conta. Então, amados, só para os irmãos verem que é mentira. Ele falou também, eu vi, que o pastor Daniel está fazendo uma casa de 3 milhões num condomínio de alto luxo. A casa que ele está fazendo, ele está gastando mais ou menos 350 mil, mas já faz tempo que ele está construindo, está quase terminando. Ele tinha a SW4, ele vendeu, comprou um carro mais barato para investir na casa. E um terreno que os irmãos sabem que ele tinha aqui perto do posto Alvorada, ele vendeu para mim, que eu estou pagando prestação para ele investir na casa. Daí o camarada vai e diz que a casa vale 3 milhões. As mentiras estão aí. E muito crente acreditando, queridos. Por que eu falo para os irmãos e para quem está nos ouvindo? Se alguém falar isso, saiba que é mentira. É mentira. Nós não temos isto, queridos. Vivemos bem, sim, porque essa igreja tem cuidado muito bem de mim mesmo. Tem, não posso reclamar longe de mim. Deus tenha misericórdia. Não reclamo de nada. Já testemunhei para a igreja. Alguém falou, e esse carrão? Já testemunhei para os irmãos. Ganhei de um irmão de Campina Grande, só não falo o nome porque ele pediu. É negócio meu com Deus. Mas não me custou 1 centavo essa Hilux. Não me custou 1 centavo. As pessoas não sabem e começam a contar mentira. Então, amados, eu só quero dizer para os irmãos, nos ajude em oração, mas não creiam nisso não. E outra, lembra daquela história uma historinha, eu já contei uma vez aqui numa doutrina, de quando o demônio soltou o burro do camarada? Vou dizer, para lembrar aos irmãos.
Isso é a história mais ilustra. Diz que uma vez Satanás juntou seus demônios e ele designa cada um para fazer o seu trabalho. E um deles falou, vai lá tentar fulano de tal. Diz que o demônio chegou lá, esse homem tinha um burrinho e o burro estava amarrado. Ele foi lá e soltou o burro. O burro saiu, entrou no roçado do outro, comeu as coisas, pisoteou, foi a maior bagunça lá na vazante. O dono da vazante, aquele era o trabalho e o sustento dele, ficou nervoso com aquilo, matou o burro. Quando matou o burro, era o instrumento de trabalho daquele homem. O homem, sem saber o que aconteceu, porque o outro matou o burro dele, foi lá e matou o camarada que matou o burro. Os filhos do dono da vazante, que tinha sido assassinado pelo dono do burro, brabo, foi lá e matou o camarada também. Chegou ao final da tarde que o demônio volta para o seu quartel-general sossegado. E Satanás fala para ele, mas rapaz, você hoje fez um estrago lá na terra, hein? Que negócio é esse? Eu não fiz nada, eu só soltei o burro. É desse jeito, amados. Sabe o que é que está acontecendo? O pastor Daniel errou. Vamos dizer, a hora que o burro foi solto. Agora, a maioria dos problemas é as pessoas que estão fazendo, espalhando mentiras, vamos na linguagem de hoje, os fake news, e muita gente acreditando e fica repassando. Então, amados, quando nós pegamos esse negócio, ficamos repassando um para o outro, nós estamos contribuindo com isto. Então, peço em nome de Jesus, eu, na verdade, nem leio mais. Quem manda eu simplesmente deleto, não maltrato, mas também deleto, não quero, não me interessa ver o que não presta. Não me interessa ver mentira. Tenho orado por esta pessoa. Também não oro falando, Deus, acaba com ele. Não, eu oro para que o Senhor Deus abra os olhos, porque foi assim que Jesus nos ensinou. Amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Se eu prego, se eu ensino isto, eu tenho que fazer isto. Agora eu quero pedir para os irmãos, em nome de Jesus. Os irmãos conhecem vosso irmão Abel. Eu não pequei, queridos. Podem falar o que quiserem, eu tenho minha consciência tranquila diante de Deus. Diante de Deus. E vou continuar servindo a Jesus. O que o Senhor tem na minha vida daqui para frente é com Ele, pois a minha vida, como diz aquele hino, né? A minha vida entreguei a Deus. A minha vida entreguei na mão dele. Dia desses, conversando em casa com nossas filhas, com o Felipe, elas fazendo os planos delas, e eu e a minha esposa, vocês podem fazer, minhas filhas, os planos. Agora o papai e a mamãe, não. O plano nosso é seguir o plano de Deus. Para onde Ele mandar, o que Ele quiser, papai e mamãe está disposto a fazer. Para onde for, do jeito que for, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Vocês têm a vida de vocês, agora nós temos a nossa com Deus. É assim. Ela sabe disso e nós assim vivemos. Eu dou glórias a Deus por isso. Louvo a Deus por isso. Peço aos irmãos, orem. Os irmãos conhecem pastor Daniel. Orem por ele. Orem por ele. Eu sei que Deus já perdoou e já deu vitória. Vai passar. Outra coisa que eu louvo a Deus é pela nossa convenção. Ele não está tendo nenhum privilégio de nada. Renunciou, é como um membro. Tá? Um pouquinho mais forte, porque normalmente o membro, quando tratamos, é uma disciplina de 4 a 6 meses. Ele, como um ministro, 1 ano de disciplina. E ele disse, eu vou passar pela disciplina. Quando terminar isto, eu quero voltar aqui para ser recebido e pedir perdão para a igreja. E é assim que nós devemos fazer, pois a disciplina é para a nossa restauração mesmo. Jesus perdoa na hora, mas a disciplina está escrito. Quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, diz uma versão, para nós não sermos condenados com o mundo. Amém, amados? Os irmãos entenderam bem, queridos? Então, por favor, não creiam nessas mentiras. Não creiam, aí estão. Os irmãos sabem e os irmãos nos conhecem. A nossa vida está nas mãos de Deus. Deus é Senhor de todas as coisas. Ele conhece o coração.
E Deus não faz acepção de pessoa. Não importa se ocupa a primeira cadeira ou se alguém que fica na nave da igreja pecou, não vai ficar escondido. Porque a Bíblia diz que não fica oculto na casa do Senhor, não. O Senhor revela. Se não confessar, o Senhor mostra. Porque a igreja é santa. A igreja é pura. Ela é lavada no sangue de Jesus. E onde tem sangue de Jesus não tem pecado. E se tem... Já houve pessoas que veio confessar pecado de 30 anos. Escondido. Mas chega uma hora e fala, pastor, não aguento mais. E confessa. E Jesus perdoa, porque Ele é bom. Se tem uma coisa que Ele tem prazer é perdoar. Então é assim que nós devemos fazer, queridos. Então peço oração por ele, por nossa família. Né? A gente tem aconselhado alguns que volta e meia ficam nervosos. Eu falei, não adianta ficar nervoso. Quantas vezes nós já vimos outros passar por isto? Uma hora chega e chegou na nossa tenda, na nossa casa hoje. E nós vamos orando e pedindo a misericórdia do Senhor. A tempestade vai passar, porque na leitura que fizemos, naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse, passemos para a outra margem. A margem que nós queremos chegar, vamos dizer assim, espiritualmente, é do outro lado do Jordão. Na Canaã celestial que nos espera. E o Senhor Jesus diz, vamos para o outro lado, quando Ele nos convidou, usando alguém, disse, você quer aceitar Jesus? Você disse, eu quero. Ele fala, então nós vamos para o outro lado do Jordão. Nós vamos chegar, porque veio, no meio dessa navegação, o vento se levantou. A tempestade foi forte, ao ponto do discípulo falar, Senhor, nós estamos perecendo. E o Senhor não se importa, não? Mas no capítulo 5 diz, eles chegaram do outro lado. Se nós permanecermos com Jesus, pode ser a tempestade que for, pode ser o vento que for, pode ser contrário, pode ser redemoinho, pode o mar se levantar, o barco virar de boca para baixo, eu não sei como Deus faz, só sei que a gente chega do outro lado. O importante é nós continuarmos com Jesus, sermos fiéis e sinceros a Ele. Foi o que a mocidade cantou, é a presença. A presença de Jesus faz a diferença na nossa vida. A presença de Jesus faz a diferença lá no nosso lar, meus irmãos. Casa, lar que não tem a presença de Jesus, vive na turbulência, vive no problema, vive na dificuldade, porque falta essa presença que mesmo na adversidade tem paz. Porque quando Jesus está no barco, sempre tem o socorro. Eu não sei quanto eles remaram aqui, tentaram, mas não conseguiram. Mas tem a última cartada, apela para Jesus. Jesus, nós estamos perecendo, o Senhor não se incomoda com isso, não? E Jesus ainda dá um puxãozinho de orelha, né? Jesus disse, como se ele dissesse, você não precisava nem me acordar, gente, era só ter a fé em mim. Não precisava nem me acordar. Sabe o que é que está acontecendo muitas vezes? Nas turbulências da nossa vida, nós estamos esperando que Jesus venha ali quase que fisicamente, uma teofania, que é quando Ele se manifesta de alguma forma para a gente vê-lo e Ele fala, eu sou Jesus e eu estou aqui para resolver teu problema. E Ele está falando, basta você ter fé. Ele diz, por que vocês são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Basta nós termos fé em Jesus, queridos. É isso que eu tenho falado para a minha família. Não adianta desesperar. Não adianta. É agora que é a hora de pôr a fé em ação. Nós sabemos que tem um Deus que tudo pode. Sabemos que muitas vezes os homens são cruéis. O salmista Davi, quando ele errou, ele diz, caia eu nas mãos de Deus, que é cheio de misericórdia. A Bíblia também fala assim, ireis, mas não pequeis. Claro que quando a gente vê uma situação, a gente fica irado. E graças a Deus que eu nem conheço esta pessoa, porque se a gente conhecer, quem sabe a gente
a carne se levanta e fala, eu vou lá tirar satisfação. Eu vou contratar um advogado, vou pedir uma indenização por danos morais, por calúnia e difamação. Cabia um monte de processo. Mas a Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Até quando a gente fica irado, como Deus conhece o ser humano, ainda não é pecado. A gente fica irado com o negócio, irmão Isaac. Meu Deus, um negócio desse eu não fiz. Mas não posso pecar. Porque o versículo continua dizendo, minha é a vingança. E o escritor sacro aos Hebreus fala assim, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Então eu oro, falo, Senhor, salva esta vida. Ele não me conhece, não o conheço. Tenha misericórdia, Senhor, para que reconheça o que está fazendo. Que o Senhor tenha misericórdia e Deus sabe que isso é sincero. Muitas vezes, e Deus sabe que muitas vezes o coração está com vontade de orar assim, Deus, mata esse cara. Muitas vezes, mas Deus, eu repreendo a mim mesmo. Senhor, o Senhor sabe que de repente meu coração, a minha mente está com esses pensamentos. Mas o Senhor sabe que isso não é, eu não quero que seja assim. Já orei desse jeito. Eu não quero. O apóstolo Paulo, Romanos capítulo 7, ele fala, aquilo que eu quero fazer eu não faço. E aquilo que eu não quero eu faço. E se eu faço o que eu não quero, é porque o pecado ele está nessa carne. Então tem hora que a gente fica irado e vai orar, Jesus, tem misericórdia daquela vida, mas o coração está querendo ser, Jesus, mata ele, e a gente não pode. Eu falo, Jesus, tenha misericórdia de mim, não deixe eu querer o mal do meu próximo, não deixe eu desejar o mal, porque eu quero salvação desta vida, Jesus. E muitas vezes eu luto comigo mesmo nas orações, pedindo, Senhor, tenha misericórdia, e o coração vem e fala, mas, e eu falo, não, eu não quero isso, o Senhor sabe que eu não quero isto, Senhor, mas muitas vezes eu fico pensando assim, então eu peço misericórdia por mim, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu não quero. São vidas, por que essa vida? Porque essa vida Jesus morreu por ela. Jesus, do jeito que ele morreu por mim, morreu por essa pessoa que está disseminando essas coisas também. O mesmo valor da minha alma é o valor da alma dele. Ou dela, não sei quem é. Porque esses negócios se espalham. Mas eu peço, Senhor, está nas tuas mãos, salva e tenha misericórdia. E tenha misericórdia de mim, Senhor, me dá força. Tenha misericórdia da minha família, para que o seu nome seja glorificado na nossa vida, na vida da tua igreja. Amém, queridos? Peço encarecidamente, eu sei, usando assim uma analogia, muitas coisas os irmãos entendem. É igual aves de rapina. Onde há uma vítima, elas pousam ali e ficam até ter uma próxima vítima. A vítima da vez está sendo o pastor Daniel e neste momento até a família. Infelizmente, quem dera fosse o primeiro e fosse o último, mas não é. Isso vai só até ter um novo outro escândalo por aí e as aves de rapina vão todas para lá. É só a analogia, não estou chamando. Assim é esse tipo de mídia. Eles sobrevivem dessas notícias ruins. E infelizmente as pessoas, muitas, se alimentam e vivem se alimentando de notícias ruins. Vivem atrás disso. E só para concluir então, meus amados, eu quero deixar, não é meu, é o conselho bíblico para a igreja. Porque eu sei que tem muita gente que vive procurando esse tipo de notícia. Qual é o conselho bíblico para nós? Filipenses. Pastor Silvio Jorge, que os irmãos bem conhecem, falaram que ele enriqueceu com o pastor Daniel. Antes, quando ainda era pastor Francisco Pacheco, ele, em 2007, ele já estava construindo aquele prédio que ele tem. O pastor Jorge, ele é muito prudente também nas finanças dele, já estava construindo lá. E as pessoas falam coisas sem conhecimento, sem noção, meus amados. Então eu peço aos irmãos, ajudem em oração. Não procurem isto e nem disseminem isto. Não fiquem pensando nisto, porque o conselho bíblico
Conselho de Deus, Filipenses, capítulo 4.